Fala rapaziada, está no ar o CG Info Podcast desta quinta-feira, né? Noite boa, tempo bom, aqui em Capivari de Baixo, no estúdio ABA, né? Você que não é inscrito no nosso canal do CG Info Podcast, pode inscrever no canal do YouTube CG Info ou também no Instagram CG Info Oficial. Já vou aproveitar a noite aqui para cumprimentar nossos colegas que estão apresentando juntamente comigo, né? Gelson Mendes, boa noite. Colegas aqui de podcast, boa noite ao nosso convidado de hoje, o Dr. Thiago Rocha, e boa noite também a todos que vão assistir o programa de hoje. E aí, Aníbal, como tu tá, cara? Então, boa noite a todos, boa noite ao nosso convidado Thiago Rocha, que tem um vasto currículo e que hoje veio fazer parte do nosso projeto. Agradecer aos nossos seguidores, agradecer aos compartilhamentos que todos venham fazendo e que continuam se inscrevendo no nosso canal, pois nosso intuito é que seja descontraído, seja divertido, falar sobre doenças, sobre alimentos, sobre ciência, sobre tecnologia, tudo que tiver ao nosso alcance para que você aproveite, saiba da vida cotidiana, sabe daquilo que lhe faz bem para a saúde, daquilo que não lhe faz bem. E assim por diante. Muito obrigado e que tenhamos um bom podcast no dia de hoje. Nosso entrevistado de hoje é biólogo, cientista, nutricionista clínico, possui pós-graduação em Ciências e Tecnologia da Alimentação, especialista em Patologia Clínica e em Nutrição Esportiva, pós-graduado em Ciência e Tecnologia da Alimentação. Seus vídeos já foram visualizados em mais de 3,5 bilhões de vezes na internet. Seu trabalho já alcançou mais de 120 países em todo o mundo e tem 4,5 milhões de seguidores nas redes sociais. É o Thiago Rocha. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos de casa também. Sempre é um prazer muito grande estar conversando de saúde. E eu estou aqui para tentar responder, né, se tiver alguma pergunta que eu não consiga, mas tenham paciência comigo. Mas eu tenho vivido saúde há muito tempo, estudado saúde há muito tempo. Que eu puder ajudar no podcast de vocês e para as pessoas que assistem o podcast de vocês, estou aqui, fiquem à vontade. Eu já vou começar agora com a primeira pergunta aqui. Thiago, quais são os melhores e os piores alimentos do mundo? E existe uma sequência, né? Eu gosto muito de comida, eu estudei 10 anos os piores alimentos do Brasil, né? E eu posso elencar ele para vocês tranquilamente e mostrar cientificamente por que eu falo isso. E também os melhores. Mas depois que eu estudei os melhores alimentos que existem no Brasil, eu me deparei com uma comunidade japonesa chamada Okinawa. Okinawa é um povo japonês, mora num conjunto de ilhas, mora lá. São os povos que mais vivem no mundo. E eles têm uma lista de alimentos fenomenais. E por incrível que pareça, a maioria deles tem no Brasil. Não mesmo, mas dá para fazer substituição. Então, a gente brasileiro pode chegar a ser centenário também. Vou aqui falando dos bons que a gente vai conversar daqui a pouquinho. Mas dos maus, eu não tenho dúvida de dizer que o refrigerante é o alimento, o bebida-alimento mais venenoso que já se desenvolveu. Nós temos um problema sério com o câncer. Entre as 3 doenças que mais matam no mundo, o câncer está em alta. O refrigerante tem alguns problemas. O grande problema dele é o ambiente ácido que ele cria dentro do nosso corpo. Câncer gosta de algumas coisas. Câncer gosta de ambiente frio. Então, se tu apertar a mão de alguém 2, 3 vezes por dia e nessas 2, 3 vezes a mão dessa pessoa estiver gélida, é um ambiente propício para câncer. Tanto na fisiologia quanto no psicológico. Porque a emoção também determina o câncer. Tá? Câncer adora, isso aí é só pra gente bater papo aqui, ó. Câncer adora ambiente frio fisiológico, e frio emocional também. O que alimenta um câncer? Alimenta câncer açúcar, a célula normal vive de oxigênio, a célula cancerígena vive de carboidrato, alimenta açúcar. A célula cancerígena vive de glutamina. Glutamina é um suplemento que existe para academia. Paciente com câncer pode tomar glutamina, nem chegar perto dela. Ele vive de cortisol. Cortisol é o hormônio do estresse. E o cortisol dispara a noradrenalina, outro trabalho de estresse também. E o refrigerante, ele tem tudo para ser cancerígeno. Ele tem muito açúcar, alimento de célula cancerígena, e ele deixa o ambiente ácido. Deixa eu te explicar para você que está em casa aqui. Existe uma tabela dentro da química, chama-se tabela de potencial hidrogênio iônico. O que é isso? pH.
O pH, ele tem um neutro dele ali, que é 7. O sangue humano é 7,36. 34, depende. O refrigerante, o pH é um número diferente. Quanto mais alto, mais suave. Quanto mais baixo, mais ácido. É diferente, ao contrário. O sangue humano é 7,35, 7,36. O refrigerante, 2,5. Se eu for calcular isso em números de pH, 100 mil vezes mais ácido que o sangue humano, refrigerante. 100 mil vezes. Eu fiz um teste para poder alcalinizar um copo de refrigerante no corpo humano. Eu preciso de 32 copos de água da boa. E câncer, presta atenção, ele vive em ambiente ácido. O meio determina tudo que nós somos. Então, se eu estou num meio ácido, a tendência de eu ter um tumor, esse tumor desenvolver, é muito grande. Então, quando eu tomo refrigerante, eu deixei o meu corpo ácido. Alguém deve estar pensando, mas o corpo tem um sistema de regulação de acidez. Quem é bioquímico sabe o que eu estou falando, né? Não é bobo, está do outro lado assistindo, não é bobo. Não é só falar não. Existe um sistema chamado sistema tampão. Só que ele depende de mineral. O sistema tampão resolve muitas vezes o problema, mas até quando ele vai resolver o problema? Ele vai falhar, e se ele falhar e falha, senão a gente não tinha câncer, né? O ambiente é ácido. Vou dar uma analogia para a gente passar para um outro alimento e deixar vocês perguntar também. Olha como o ambiente é importante. Eu pego uma semente aqui do Brasil, na Amazônia, e levo para o deserto da Arábia. Essa semente não se dá lá, porque o ambiente é seco. O ambiente determina se essa planta vai viver ou não. Se eu pego uma semente no deserto e trago para a Amazônia, ela morre afogada, porque a umidade relativa do ar da Amazônia é muito grande. Então tem muita umidade naquele ambiente, ela morre afogada. Então a mesma semente, ou uma semente com metabolismo diferente, porém ela não vive em certo tipo de ambiente. Qual o ambiente do câncer? Ácido. Aí eu tomo um refrigerante, que geralmente o pretinho tem caramelo 4. Não precisa ser um cientista, coloca no Google o que é caramelo 4. Pode colocar aí, você vai ver que é um corante violento passivo de câncer. Você coloca no refrigerante, tem ácido fosfórico. Né? Se tiver um mecânico assistindo, sabe o que eu estou falando. O ácido fosfórico é desengripante para ferrugem. Isso é ácido fosfórico. Tem dentro dele. O que nós temos no refrigerante? Só veneno. Se ele for zero, é pior, né? 18 vezes pior. Eu ia falar do zero agora, ia perguntar. Não, é pior. Na verdade, ele engorda. 68% a mais ele engorda. Ele tem adoçante para adoçar adoçante, chama-se adoçante sinergético. Ele muda o paladar da pessoa. Ele consegue aumentar o TGO. Isso aqui em 4 horas, tomar um refrigerante, um copo de refrigerante, o que é TGO? TGO é uma substância que vive dentro da célula do fígado. Se o TGO estiver fora do sangue, existe um rompimento da célula hepática. Quando o médico pede o TGO e o TGP, ele quer saber como que está sendo lesionado o teu fígado. O fígado é sempre lesionado, mas um nível dele que não pode surgir. Então, quando eu tomo refrigerante, eu aumento em 4 horas, o zero, já o meu TGO, quer dizer, já começa a lesar o próprio fígado. Aumenta várias vezes a chance de ter Alzheimer, várias vezes a chance de ter demência cerebral, derrame cerebral. O Alzheimer é a forma de demência mais famosa no mundo, né? O refrigerante zero, ele é o maior veneno já inventado das bebidas. Usado como estratégia nutricional para quem quer perder peso. Mas nutricional não entra refrigerante. Porque refrigerante zero não tem nutriente. O refrigerante normal tem nutriente. Você sabe o que é o refrigerante zero? Por que o nome zero? O nome zero é o seguinte. O que é diet e o que é zero? A diferença aqui. Um alimento diet, ele não tem açúcar, mas tem nutriente. Entendeu? O alimento zero, ele não tem açúcar e não tem nutriente. Então, o refrigerante zero, além de não ter açúcar, ele não tem nutriente. O refrigerante comum, ele tem açúcar e adoçante. Porém, o açúcar adoça ele, que é muito açúcar. Porém, o adoçante que não tem, o refrigerante que não tem açúcar, ele tem que ser adoçado. Geralmente com o aspartame, que dá lesão. O aspartame, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, entra em grupo B. Grupo 2B, 2A, 2B, que é o mesmo de escapamento de motor de carro, mesmo do chumbo. Tá escrito lá, pode colocar aí. Nossa. E outra coisa, para adoçar esse adoçante, porque não tem açúcar,
na indústria, não entende de alimentos, eu sou cientista de alimentos, eu estudo como é feita a comida na indústria. É colocado adoçante sinergético. O que é isso? Adoçante para adoçar adoçante. Então o refrigerante tem adoçante para adoçar adoçante, mais as drogas do outro. Isso aqui é loucura, cara. Aí o cara pode tomar como estratégia para emagrecimento. Isso aí é uma vergonha, entendeu? Então, na minha opinião, não confie em quem ensina usar refrigerante zero para alimentação. Não existe, nem estratégia de emagrecimento. É uma estratégia muito burra, por sinal, né? E sobre a questão do que você estava falando do açúcar, o que é o açúcar na vida da pessoa? A pessoa tem que abandonar o açúcar? Qual é a diferença do açúcar natural para o açúcar refinado? Porque eu reparei o seguinte, que quando uma pessoa fala que abandonou 100% o açúcar, eu fico na dúvida porque existe o açúcar refinado e, por exemplo, uma banana, tu sente o gosto de doce. Tá. Qual é essa diferença de açúcar? Isso é muito importante, tá? O que a gente tem que reduzir? O consumo de açúcar refinado, que é um açúcar que foi refinado. Dentro da alimentação dos japoneses, eles usam 3 colheres de chá de açúcar mascavo. O açúcar deles lá, mascavo, não tem comprometimento. O nosso do Brasil já tem bastante fungo, então é um pouco, mas o açúcar tem muito mineral. Então, quando o açúcar é inteiro, é dele, da fruta, que no caso do açúcar da banana é a frutose, é um açúcar saudável. Nós não podemos deixar de comer açúcar. O açúcar é uma das fontes principais de energia. Não a única, porque eu posso viver só de gordura. Muito mais do que proteína. Na verdade, a gordura é mais potente que a proteína. Porém, os países que mais vivem no mundo, eles vivem comendo mais açúcar. O nome chama-se amido. O açúcar se divide em algumas classes, tá? O açúcar... o açúcar das frutas, derivado das frutas, que vem a frutose, por exemplo. Tem o açúcar da cana-de-açúcar, que é a sacarose. E tem o amido. O amido é a forma de açúcar, tá bom, mais complexa que existe, que eu encontro nos cereais. O pão é um amido. Entendeu? A sacarose é um açúcar, é um disacarídeo. Um polissacarídeo é que tem mais moléculas de carbono. Porque o açúcar, o carboidrato, vem de carbono. Carbono, hidrato de carbono. Entendeu? O nome carboidrato diz. Então, o carboidrato, o carbono, a quantidade de carbono agregado que vai determinar se esse açúcar é complexo ou não. Por exemplo, o amido, que vem do pão, vem dos cereais, ele é o mais difícil de digestão. Não quer dizer que seja ruim isso. É melhor porque não sobe muito açúcar no sangue. Mas, o que eu tenho que abandonar? O açúcar refinado. E esse sim, que ele é uma caloria vazia. Porque ele tem caloria, mas não tem nutriente para metabolizar ali mesmo. Açúcar mascavo é diferente, já é um super nutriente, entendeu? O açúcar demerara é diferente. A frutose, se for isolada, faz mal, se for com a fruta, legal. Então é isso aí. O que eu tenho que deixar? Eu tenho que deixar o açúcar refinado, porque eu não posso viver sem carboidrato. O carboidrato é a primeira fonte de energia. Não da bolacha recheada, não do refrigerante, esse tipo de açúcar não presta. E na parte da manhã, assim, que geralmente a gente tem umas longas horas de sono, né? São 7 horas no mínimo, se eu não me engano. Geralmente as pessoas acordam com aquela fome, aquela sede, para repor as energias, precisa comer alguma coisa, beber alguma coisa. Geralmente as pessoas optam pelo café. Essa prática ela é correta? Porque o café ele dá energia, ou é só um mito? Qual é essa relação do café na parte da manhã? Boa pergunta tua, tá? Não, o café da manhã é a refeição mais importante do dia. É no momento que o pH do estômago está mais preciso, mais alto, mais completo. Tem essa fuma da noite toda, tá? Mas o café não é uma bebida saudável, como se diz. Não é. Ele é passável. Se quiser usar uma vez ou outro café, tranquilamente, procurar um bom café. Já provamos no Brasil que nós temos dificuldade de encontrar café com qualidade, mas temos bons cafés no Brasil. Mas o detalhe da energia vem da cafeína. A cafeína é o único suplemento do mundo como pré-treino que realmente foi batido e comprovado. Esse aqui, ele aumenta a performance, dá mais energia, porém foi mal explicado. O que é mal explicado? O que dá energia? Quem dá energia é a mitocôndria, uma estrutura que está dentro da célula, que forma ATP, que é o que temos energia, trifosfato de adenosina. Porém, quando se divide ATP para gerar energia, dos 3 fósforos, um desagrupa, fica 2. Nessa desagrupar, explode, gera energia. Tá? Toda energia que existe vem de hidrogênio.
e hidrogênio. As células, todo o trabalho do corpo é transformar para hidrogênio para jogar dentro da célula, dentro da mitocôndria. Isso aqui. O Sol é hidrogênio com hélio. É hidrogênio. Então, quando eu desprendo ATP, sobra um fósforo e sobra adenosina. A adenosina, a trifosfato adenosina, ela marca o seguinte no teu sangue. O Tiago gastou energia. Então o corpo entende que tu está cansado quando tu queima energia e sobra a adenosina. A cafeína bloqueia a adenosina. Então tu toma o café, está cansado, mas não sabe que está cansado. Então a energia que vem do café é uma energia que não existe, ele não dá energia. Ele bloqueia o hormônio que diz que tu está cansado. Isso tu consegue fazer uma vez, 2 vezes, 3 vezes, mas chega um momento, cadê tua energia? Seria o contrário, tomar coisas energéticas, que aí tem energético natural no mundo, né? O suco da babosa é super energético, temos a tirosina, que é super energética, que produz dopamina. Então, esse é o problema do café. Sem contar que todo o protocolo para úlcera e gastrite corta café. Todo o protocolo para insônia corta café. Então, se o café fosse bom, por que não deixa tomar para insônia? Por que não deixa tomar para gastrite? Não é verdade? Então, não é verdade. Então, eu consigo tomar café? Consigo. Preciso tomar toda hora? Não. É um hábito brasileiro? É, porque na China não usa café, usa chá. Então, qual eu sugiro? Procure café de qualidade. Não tome café descafeinado, que é pior do que o café normal. Né? O café descafeinado é pior do que o café normal. Ele tem drogas dentro como solvente, que é pior do que o normal. Só tem um café descafeinado que é bom, que é com um método chamado Swiss Water. Eu tiro a cafeína com o método a vácuo de tirar com água. Tá, então o café, na minha opinião, deve ser reduzido ao extremo. 3, 4 vezes por semana, tranquilamente. E as pessoas que tomam café com adoçante? Daí piorou, né? Ela já tomou. Mas só que não dá para comparar café com adoçante. O café é um produto que, como eu falei, energeticamente ilude, que ele é forte. Não dá, ele corrói a pora de estômago, um monte de coisa. Ele rouba ferro. O café é uma catástrofe, tá? Se tomar direto. Adoçante não, adoçante é veneno. Nós estamos falando sobre tomar veneno de gotinha. O paladar se acostuma tanto com adoçante que quando tu toma adoçante, tu não toma 1, 2, 3 gotinhas, tu já começa a xeringar. Tem 2 adoçantes perigosos aqui, tá? Aspartame e sucralose. Sucralose não existe na face da Terra. Sucralose é a única molécula que não existe na face da Terra. Foi inventada. E o adoçante do aspartame, ele dá lesão cerebral. O aspartame, ele gera 3 substâncias. Uma delas, que isso aqui é química profunda, chama-se ácido fórmico. O ácido fórmico é remédio para matar formiga. Pode ir na agropecuária e pedir o que era ácido fórmico. Qual é o mecanismo? Ele desconecta o neurônio. Tá? Por isso que já viram aquelas formiguinhas que vão lá e picam o bicho, a aranha paralisa? Desconectou o neurônio da cabeça daquele bicho. Claro, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Não vai tomar um chá com adoçante e vai dar uma lesão cerebral. Estamos falando, sabe, que tem esses princípios. Até foi colocado agora, existe um princípio de adoçante aspartame, tá, que é 40 miligramas por quilo de peso. Existe um dado de uma organização seríssima. Isso eu não confio nesse dado, apesar que a instituição é confiável. Porque como que o aspartame é colocado, tá, como grupo 2B, junto com escapamento de carro, junto passivo de câncer, que eu posso usar 40 miligramas por quilo de peso, que vai dar quantos latas de refrigerante? Esse cálculo não está legal. E lá nesse estudo ainda diz assim, foi avaliado 1.300 estudos. Pô, eu estudo científico. Um estudo bom tem 100 páginas. Quem é que sentou para estudar 1.300 artigos científicos? Por favor, né? Fizeram um aparato, olharam lá. Ou jogaram na inteligência artificial, que isso aí é uma burrada artificial. Não use a inteligência artificial para raciocínio, hein? Nunca façam isso. Não ficar tudo burro. Tá? Vai ficar igual a calculadora. Não faz uma continha de 2 mais 2 mais daqui a pouco. Use ela para momentos específicos, para pesquisar alguma coisa. Então, não existe uma comprovação assim que o aspartame não faça mal. Agora eu consigo falar por horas, tá, de estudos que mostram a passividade dele para câncer. Então, o diabético já está ferrado, né? E aí vai usar adoçante para resolver a parada, porque diabético come açúcar. De qualquer jeito ele vai ter que tomar. Vai comer açúcar de alguma forma, num pão, que for torrado, que for escambau, num arroz, ele come açúcar. Você não pode comer muito açúcar. Que a solução para o diabético é dieta cetogênica, né?
Denota-se que o senhor é um grande conhecedor dos alimentos e vi que o senhor tem um grande conhecimento acerca dos alimentos estrangeiros que vêm de fora e tanto também dos alimentos que são produzidos dentro do próprio país. A pergunta é: quais são os melhores alimentos? Aqueles produzidos dentro do nosso país ou aqueles que vêm exportados de outros países para as pessoas consumirem dia a dia? Nós temos vários problemas, né? O Brasil tem monocultura. Monocultura, nem tudo é monocultura, tá? Mas nós temos um costume de ser monocultura. O nosso solo está muito fraco. Nós não temos magnésio porque a gente não tem vulcão. Nós estamos adubando as nossas hortas porque a terra enfraqueceu. A gente tem bastante dificuldade. Mas nós temos coisas boas aqui e tem coisa boa fora também. Mas o Brasil, falando das coisas boas do Brasil, o Brasil tem super alimentos aqui. Por exemplo, a gente tem um super remédio. Nós temos aqui, que é o mel de melato, que é no Rio Grande, que fica aqui na Serra de Santa Catarina. Tá sim. O mel de melato é o melhor mel do mundo. Nós temos o melhor própolis do mundo, que é o própolis verde de Minas Gerais. Nós temos coisas ótimas, tá? O Brasil tem coisa. Nós temos um dos melhores vinagres de maçã da face da terra. Então, o que a gente tem que fazer? É tomar, é usar, é conhecer. Mas o vinagre de maçã ele é bom para precaver alguma doença? Boa pergunta, tá? Então, existe um vinagre dos Okinawas, no Japão, tá? Um vinagre. Por isso que eu falei que dá para associar o que eles fazem lá. São centenários. Os Okinawas são uma comunidade centenária. São 5 comunidades no mundo que são centenárias. Uma das Okinawas no Japão. É o que mais vive, por sinal, no mundo. E eles têm um tipo de vinagre lá. A diferença do vinagre deles para o nosso, tá, é só o hormônio GABA, que a gente não vai discutir sobre isso agora. Agora, o vinagre de maçã, ele é um dos maiores controladores de triglicerídeos do mundo. Se preocupe pouco com o colesterol e se apavore com o triglicerídeo. O triglicerídeo são 3 moléculas que se formam a partir de pão, de alimentos vindo desse amido que eu conversei no começo. Tipo, por exemplo, cerveja é pão líquido. Né? É pão líquido, é feito da cevada, é pão líquido. O pão em si, ele também em excesso se transforma, o glúten, né? O trigo, se transforma em triglicerídeo dentro também. E o vinagre de maçã consegue romper e limpar o fígado de um triglicerídeo. Ele resolve essa parada. Resolve o TGO e TGP, que o refrigerante zero lá aumenta rapidamente em 4 horas, que é essa enzima que tem dentro do fígado. Ele reduz o peso em 2 quilos por mês, e se eu consigo comprovar cientificamente, são estudos que existem sobre isso. Lógico, não vai comer 25 pão d'água por dia e achar que uma colher de vinagre você vai resolver. Tu tens que te ajudar, né? Tem que te ajudar nesse princípio. Ele faz isso aqui, ele tem ácido clorogênico, ácido acético, ele é um fenômeno. O vinagre de maçã é um fenômeno. Então, eu sugiro como um dos melhores alimentos do mundo também. Tá? O limão, os Okinawas têm um tipo de limão um pouquinho diferente do nosso, mas tem os mesmos princípios. O limão, quem não toma limão, suco de limão, não sabe o que está perdendo. É o melhor remédio para manter saúde. O limão, ele reduz pedra nos rins. Ao longo do tempo, elimina a pedra dos rins. Ele consegue melhorar a digestão instantaneamente. Ele estimula as células G, são células que produzem a gastrina. Gastrina estimula a produção de ácido clorídrico. O ácido clorídrico estimula a produção de pepsina, que é uma substância que quebra a proteína. Comeu errado a noite inteira ali. De manhã tomou uma água com limão. Já vai sentir, a produção melhor de ácido clorídrico, ele é um fenômeno, né? Sem contar que tem uma boa quantidade de vitamina C, é um antioxidante potente. Quem não usa limão, eu acho, né, que água morna com limão de manhã é um antimédico, né? E o sal? Que tem o sal grosso, tem o sal normal, que é usado no dia a dia. E o senhor havia comentado na sua postagem do story ali, que o senhor ia falar sobre um sal específico. Como é esse sal e o que ele traz de proteína, o que ele agrega na vida da pessoa? Então, sal é um problema. Sal é um problema muito grande, tá? Então, os estudos vão avançando e a gente vai entendendo que muita coisa que foi dita pela ciência foi dita especulativa, por opinião, como esses 1.300 artigos ali, que para quem não conhece de artigo, quem é que vai sentar para ver 1.300 artigos, 100 folhas cada uma? Me perdoa, tá? Mas tudo bem, vamos dizer que alguém sentou ali alguns anos, né? Vamos confiar nisso aí. Então o sal tem algum problema. Foi ensinado que o sal faz mal para a pressão arterial. E isso generalizou o sal. Nós temos o cloreto de sódio que faz mal para a pressão arterial. O cloreto de sódio, cloro e sódio, que é a parte que salga do sal. O sal, ou o sal que vem do mar, ou o sal que vem de rocha,
né, que vem de cordilheiras, como o sal do Himalaia, por exemplo, ele tem uma média de 80 minerais. O sal de cozinha branco tem 2. E o que não presta ainda, cloreto de sódio. Entendeu? Então, quando toma muito isso aqui, o que acontece? Esse sal, ele acaba retendo água. O sal tem uma capacidade osmótica, ele puxa água. Então, ele puxa a água da célula, joga para a circulação. O sangue já é água. Tu puxa mais água. Aí tu aumenta o volume sangue e água. Aumenta a pressão arterial. Quer dizer, o sangue ele faz isso aqui, ó. O vaso sangue faz isso aqui, aumenta a pressão. Se tu tiver um calibre fino, se rompe, AVC. Se tu tiver um coágulos de sangue formados, vai parar em algum lugar, parar no pulmão, vai dar uma zebra. Se parar no céu, vai dar outra zebra também. Entendeu? Então o sal é um grande problema quando ele é refinado. Agora, o sal quando ele é mineral, o sal do Himalaia, por exemplo, que é o melhor sal do mundo, porém, hoje eu não uso mais o sal do Himalaia. Eu ensinei a usar o sal do Himalaia, mas não uso porque ele está falsificado. Todo mundo? Não. Só que eu não tenho tempo para ficar que está falsificado ou não. Não vou ficar olhando se está falsificado ou não. Então, qual a solução? O melhor sal do planeta Terra hoje, que é impossível falsificar, é o flor de sal ou o sal de Mossoró. Que aí tem, ele é similar ao sal do Himalaia, só que ele não é falsificado. Então, aí agora tu tens um remédio para pressão. Aí já mudou tudo. Porque agora tem mineral, tem magnésio. O que vai numa farmácia, numa população, pode ser daqui, ou liga. Eu queria um suplemento com 80 mineral. Tens para vender aí? Eles não temos. Se o cara tiver uma sacada boa, já sei. Pega um copo de água, coloca uma colherzinha de chá, ali tem aquela de café pequenininha, com uma colher de sal do Mossoró, joga dentro. Aí tem o suplemento. Tens o suplemento. Então o sal grosso, se ele for grosso, mas se for de Mossoró, top. Só tem que triturar ele, né? Mas o sal grosso e o sal fino é o mesmo sal. Entendeu? Na antiguidade, no tempo da tua avó, se comprava um sal menos refinado e se dava pro boi, que é o sal da vaca. Sim, eu já ouvi falar. É, o sal de vaca, que é um sal super nutritivo. Não tem mais. Sal para vaca não é sal para ser humano. Teu avô, tua avó usava sal, mesmo sal. Só que mais grossinho. Hoje o sal de vaca, na agropecuária, é um sal para bicho. Então, é outro tipo de alimento. Não é um sal mineral diferente. Mas o sal, para não errar, e super barato, acho que tá um meio quilo de sal de Mossoró é R$20. Tá, então é muito barato. Quer usar sal? Usa esse aí. O outro, evita ao máximo. Na tua casa não deve ter, né? Mas vai comer na casa de alguém, eu viajar, não tem como fugir desse sal. Mas vai ser uma quantidade pequena de sal. Tá? Agora, o Himalaia tem sódio, todos têm sódio. O assunto sódio. Mas é um erro tirar o sal do hipertenso. Ok? Porque a hipertensão é uma condição. Essa pessoa não caminha, está estressada, está comendo tudo que não presta, ela está com um monte de problema. Menos dizer que o sal é o único vilão da pressão arterial. Tá? Sim. Muitas pessoas frequentam academias com o intuito de perder peso, de criar musculatura. A pergunta que eu faço é: quais os alimentos ou os produtos que as pessoas devem consumir nesse processo que vai fortalecê-la e também agregar na vida dela, seja para se desenvolver, para que melhore seus pesos ou para que melhore sua musculatura, e quais os que estragam, que geralmente são aconselhados também por proprietários desses lugares? Então, primeiro que a academia não é a solução do planeta Terra. Tá? Eu faço musculação porque eu me sinto mais bonito depois que eu comecei a fazer musculação. Eu alcancei um pouco mais de simetria. Beleza tem a ver com simetria. Tá? Então eu faço musculação porque é bom para a saúde, é ótimo para a saúde, é um dos melhores exercícios modernos que existe, mas eu não preciso ir para a academia para ter saúde. Os melhores exercícios são fora. Tá? Por exemplo, picar lenha aumenta quase 4 vezes o nível de testosterona do que fazer musculação. Então, a gente já tem que entender isso aí. O exercício ao ar livre é melhor do que dentro de uma sala fechada. Mas voltando ali, que a musculação é uma ótima opção, não substituindo o trabalho braçal da roça que os nossos avós faziam, nem de perto, mas a fim estético é top. Eu, para mim, agradeço muito, graças a Deus que existe musculação, me ajudou bastante. Mas o que deve se comer, tá, na academia? Mas o que eu quero ter? Para ter o músculo, como todo mundo mostra que tem músculo, toma remédio químico. A maioria, não todos, não vamos julgar todo mundo, porque tem gente genética muito boa. A maioria é remédio químico para poder desinchar,
para acelerar o metabolismo. Não vou citar marca, eu não sou propagante de ninguém. Remédios com testosterona. A testosterona aumenta o desenvolvimento da massa muscular e reduz a gordura. Tem remédio, que vocês não sabem, tem remédio químico para quem faz academia, que esse remédio direciona a banha, cara. Então, por isso tu vê o cara totalmente definido e tal, porque a gordura vai para o lugar certo. O remédio faz isso, tá? Tem remédio para vasodilatar. Um deles é a tadalafila, que é um veneno, né? Então, por trás de uma historinha que é bom para a próstata, que tem estudos que mostram que é bom para o cérebro, vasodilatar. Quem vasodilatar com droga, rapaz? Vasodilata com cloridrato de betaína, que é a farinha da beterraba. Vasodilata com arginina, com coisa saudável, entendeu? Então, não se iludam com músculos. Se músculo fosse só sinônimo de saúde, é ótimo ter músculo, a gente não vai discutir sobre isso, tá? As comunidades do mundo que mais vivem faziam academia. Nenhuma delas faz academia e nenhuma suplementa. Não que não seja bom, eu só estou deixando... Então, porque a pessoa se ilude nesse sentido, tá? Então, ingerir alimentos mais saudáveis para ter uma musculatura boa. Agora, se tu quiser definir, tu vai pagar um preço. O preço é transformar o teu metabolismo e mudar a tua saúde. Então, eu tenho barriga trincada. Barriga trincada é um problema. Não existe uma pessoa que tem a barriga trincada que ela está normal. Ela precisa de gordura. E para aparecer a barriga, escuta o que eu vou falar. Eu estudo nutrição esportiva, eu sou nutrição esportivo, né? Para aparecer a barriga, essa pessoa tem que ter no mínimo 10% de percentual de gordura, ou seja, o tal do BF. O que é natural e saudável? 17 para 18. 17 para 18 de gordura. Por exemplo, a menina, 15, 16 anos, não consegue ter a primeira menstruação bem se ela não tiver no mínimo 17 de gordura. Entendeu? Outra, se a mulher quiser ter filho, se ela quiser ter filho, ela tem que ter no mínimo 22% de gordura. Não vai aparecer abdômen nunca com 22% de gordura. Ela tá barrigudinha. Porque o próprio cérebro não permite vida sem energia. E a energia vem da banha, cara. A gordura... Eu sou biólogo. Se tu me desse um zoológico... Tiago, cuida desse zoológico aí. Ele tá jogado às traças. O que eu ia fazer? Um levantamento nos bichos e ia ver se eles estavam barrigudos. Tão gordinho, opa, tão tudo magrelo, tudo seco. Não vai ter saúde aqui. Entendeu? Então, não estou defendendo a obesidade. Estou falando da loucura da academia de achar que aquilo é saudável, está trincado. O pai está trincado. Se não for um cara que deu sorte na genética, que tem, existe, pouco, mas tem, tá? Mas essa pessoa ela está pagando um preço muito grande da saúde. Eu não ingiro nada que não seja natural. Por exemplo, o whey protein. O whey protein é uma bolacha recheada em pó, cheia de proteína. Entendeu? É permitido no Brasil 20% colocar de açúcar refinado, cara. Aí tu tens uma empresa de whey. Tu pode colocar 20%. Tu pode não colocar, cara, isso é bem sério, né? Mas tu pode achar que é besteira e pode colocar e enfiar. Aí tu comeu gato por lebre. De uma proteína que é da vaca, porque o whey é vindo do soro do leite. O soro do leite é proteína, tem muita proteína ali dentro do soro do leite. Inclusive a caseína, que é uma proteína para vaca, para bezerro. Nós somos o único mamífero do mundo que toma leite depois de velho de uma espécie que não é dele. É único, não tem outro mamífero que faz isso, é só a gente. Não levando ao extremo. Que tu quer usar um whey, que ele vai ser inflamatório, não é um produto 100% natural, mas pelo menos tem que saber a qualidade dele. Então, o que eu usaria? Sem medo, tá? Eu usaria... Porque quem não quiser usar whey, quem não quiser comer carne, é importante fazer suplementação de aminoácido essencial. São 8. Se tu suplementar os 8 aminoácidos essenciais, você não tem nenhuma necessidade de carne. Nenhuma. Porque não há necessidade de comer carne mesmo. Mas se quiser suplementar para musculação, é aminoácido. Então, é melhor um suplemento de aminoácido do que o próprio whey. Você vai estar comendo ali morango, leite condensado, tem um sabor com leite condensado, açúcar para dar com pau, uma proteína inflamatória. Mas é uma porcaria. Mas eu quero usar um whey. Entendeu? Por qual a tua idade? 27. Tu já é jovem ainda. Tu ainda consegue assimilar algum tipo de produto meio sujo. Bota um 40 anos na tua vida, tu já vai vir com o negócio, vai travar tudo. Entendeu? Então, eu não usaria whey, eu usaria creatina.
E a creatina, ela não dá pedra nos rins? Não, não dá pedra no rim. É interessante isso aqui, tá? Quando eu tomo creatina, existe um exame chamado creatinina. Esse exame creatinina é um exame que vai demonstrar o metabolismo da creatina. Porque quando eu como creatina, existe um metabolismo no meu corpo que vai sobrar a tal da creatinina. E aí eu doso no sangue, o médico dosa no sangue e vê o nível de creatinina. Todo mundo que toma creatina tem um nível um pouquinho elevado de creatinina, que é natural, não é um forçar do rim. Agora, quando eu não tomo creatina, entendeu? Suplemento creatina, e está subindo muito a minha creatinina, aí eu tenho que tomar cuidado, porque é um marcador de que o rim está com problema. Entendeu? Ele é um marcador. Mas quem toma creatina vai aumentar um pouquinho, pode acontecer de aumentar um pouquinho a creatinina e assimilar, isso aqui foi para o meu rim. Não, porque a creatinina não é o único exame que mostra que uma pessoa está com problema no rim. Nós temos ureia, nós temos ácido úrico, temos um monte de coisa. Tem que medir a taxa de filtração glomerular. Então, creatina é 100% segura para quem tem 2 rins, para quem tem 1 rim e para quem tem metade do rim. Ela é 100% segura. Outra, creatina é o suplemento mais estudado na face da Terra. Quando eu parei de estudar creatina no passado, porque eu estudei muito creatina, né? Estudei muito creatina. Eu tenho uma creatina, por isso que eu estudei muito. Parei no sentido de ficar me dedicando 100%. Naquele tempo, um ano atrás, tinha 5.000 estudos. Já deve estar uns 6 já. Entendeu? É só colocar no PubMed, no Google Acadêmico, você vai ver aí a quantidade de coisa. Outra, gestante pode usar a creatina. Sem medo algum. Sem medo nenhum, gestante pode usar. E deve. Quem é infértil tem que tomar creatina. Porque deixa eu explicar isso aqui. Nós temos tempo? Deixa eu explicar isso aqui, tá? O espermatozoide, ele tem uma caudinha. O gameta tem uma caudinha. Aquela caudinha é zinco puro. Então, do testículo vai para uma estrutura chamada epidídimo, que é uma parte do testículo. O epidídimo matura esse espermatozoide e ali ele recebe uma cauda de zinco. A velocidade do espermatozoide depende de creatina. O espermatozoide se alimenta de creatina. Quando eu falo creatina, quem não tem conhecimento, creatina, gente, é um suplemento que não é que foi inventado. O corpo produz creatina. Nós temos um sistema de energia de creatina. Temos um sistema de glicose, de açúcar, que é um sistema que, por exemplo, o cara que faz jiu-jitsu, o cara que luta, o cara que joga futebol, esse cara tem um sistema que usa açúcar. O cara que é o Usain Bolt, aquele cara que é 10 segundos ou nada, aquele é sistema de creatina. Então o corpo usa açúcar, usa creatina quando precisa, usa gordura, o corpo tem várias formas de gerar energia. E o mais impactante é a creatina, que foi descoberto nas raposas. A raposa, guepardo. Guepardo é o felino mais veloz da face da terra. Por que ele corre tanto? Creatina muscular. Entendeu? Então a creatina é um super suplemento, aumenta a velocidade do esperma, é um dos suplementos mais potentes para velhinhos. Os velhinhos reduz a chance de ter Alzheimer. Não pode falar horas de creatina. Creatina é um fenômeno, tá? Então todo mundo pode usar a creatina. Nem todo mundo precisa usar. Não é um suplemento, eu tenho que usar, mas é um suplemento top. E a creatina, ela tem um mecanismo de deixar o teu músculo mais inchado, além da força. Então te dá uma expressão melhor de músculo. Então é legal também, né? Dá esse inchaço, sim, que é um inchaço natural, um inchaço saudável. Então eu podia falar a hora da creatina. Creatina pode usar sem medo. Agora tem um detalhe, 3 gramas por dia. A outra coisa, se me der tempo. A creatina é o único remédio, suplemento, que é capaz de resolver privação de sono. O que é privação de sono? Não dormi a noite toda, acordei um traste. Porque para uma noite de sono mal dormida, você precisa de 3 para reparar. Se conseguir reparar, né? Não vai ser fácil. Mas em substrato energético, a creatina, aí tem que tomar 10 gramas. Perdeu a noite de sono, toma 10 gramas. Ela vai te erguer. Tu vai ficar com aquele sono, mas tu vai ter mais energia, porque ela repara isso aí. Mas no dia a dia, 3 gramas. Para quem faz a musculação, passou de 3 é besteira, jogar dinheiro fora. Mas tem que ser sem pura e tem que fazer o teste de iodo. Falando dessas duas principais suplementações, tanto da creatina quanto do whey, tem formas de fazer, para quem não tem condições financeiras, fazer de forma natural, produzir em casa, ou até é mais seguro nesse caso? É, mais seguro. Não, a creatina é um produto que não tem como substituir ela, tem que comprar ela. Mas uma boa creatina aí, por exemplo, eu tenho uma creatina, tem que ser boa, né? Ela vai estar aí R$120, 100 doses.
que é 3 gramas por dia. Então é um produto barato. Agora o whey não, o whey dá para substituir. Tá? Nós temos o whey à base de amendoim, whey à base... O whey, quando eu falo whey, a pessoa está em casa, whey vem do soro do leite. Quando eu falo whey vegano, eu estou falando de uma proteína, só para a pessoa entender. Uma proteína mais natural. Tá? Então eu posso sim fazer essa suplementação. Eu posso ir na casa natural, pedir um extrato de soja, entendeu? Se eu posso, a soja tem alguns problemas, né? Principalmente para homem, mas eu posso pedir farinha de castanha, posso pedir a farinha da semente da abóbora, tudo isso é proteico. E eu não preciso usar o whey para nada. Posso misturar tudo, mas eu não preciso usar o whey para nada, desde que eu tenha uma alimentaçãozinha balanceada. O cara que come carne, que ele vai comer um pouquinho de carne que seja ali, ele vai bater a quantidade de proteína facilmente. O cara que não é carne, come ovo. O ovo tem uma disponibilidade gigantesca, tá? A soja tem alguns problemas masculinos ali. Eu nunca sugiro muita soja para homem, tá? E a soja ela tem um grande problema também. Ela é uma ótima proteína, é melhor que a carne em proteína, sem dúvida, em fisiologia, em biodisponibilidade, ela é top. Porém, ela tem muito manganês. Manganês dá esquecimento, tá? Todo mundo que come muito manganês vai ter problema de memória. E ela tem a isoflavona, que é uma espécie de hormônio feminino. Então, não dá para usar muita soja o homem. A mulher já é um alimento número 1, tá? Mas os japoneses desenvolveram uma técnica e criaram, né, o natto. O natto é um fermentado de soja que perde tudo isso e só pega a vitamina K2, que é a vitamina da beleza. Toda gestante tem que tomar a vitamina K2. Tá? É obrigado a tomar. Toda pessoa mais velha tem que tomar K2. Os japoneses usam muito natto, né? Então, são coisas que tu não precisa de whey ou proteína isolada de soja, ou o que tu quiser fazer, mas a creatina seria um suplemento que tu tinha que investir. Não, tem que investir numa boa creatina, tá? Creatina, se quer testar, tu pega o iodo 2% na farmácia, pega uma colherzinha da tua creatina e coloca pinga em cima. Se ela ficar muito escura, ela é falsa, porque o iodo reage com amido, que é açúcar. Entendeu? Aí o cara colocou lá amido de milho, junto com a creatina que é branca. Se ela não ficar escura, ela é verdadeira, porque creatina é proteína. O iodo não reage com creatina. Não reage com proteína, reage com amido. Entendeu? Então, coloca 2 gotas de iodo, você já vai ver se a tua creatina é verdadeira ou falsa. Existem remédios naturais para algumas doenças como problemas cardiovasculares, problemas do coração, ansiedade, asma, que podem ser usados com remédios naturais em vez de... Ou para tratar, ou para prevenir também, né? Isso, assim, ó, a doença, ela tem um segredo nela, tá? O certo é não ficar doente, mas vai que a pessoa ficou doente, né? Quanto mais cedo eu pego essa doença, mais fácil eu trato, no químico ou no natural. O químico é um problema, né? É uma coisa de se pensar. Vamos pensar junto aqui. Se um remédio químico faz mal para uma pessoa saudável, fica difícil entender que ela faz bem para uma pessoa doente. Entendeu? Então, tu vai pegar e tomar um remédio, uma pessoa saudável. O remédio químico é complexo. Tem alguns remédios que são muito complexos. Tu lê uma bula de remédio, dá para se assustar. Eu peguei uma bula, eu comecei uma palestra e peguei uma bula de um anticoncepcional. Eu vou te falar a verdade, ela é bem pequenininha assim, né? Ela fica desse tamanho assim, e eu peguei dos 2 lados, cara. Então alguma coisa esquisita tem, né? Então tem que pensar muito bem em remédio químico. Mas não é sobre essa pergunta, sobre o natural. Para cada remédio químico, existe 10 remédios naturais. O problema é a dose, que às vezes a gente não sabe aquele remédio. Não sabe o que fazer. Vou dar um exemplo de doenças que davam para ser prevenidas facilmente. Um exemplo, tá? O Alzheimer. O Alzheimer é a forma de demência mais popular no mundo. Alzheimer, hoje na ciência moderna, a gente já sabe que é o diabetes tipo 3. A gente está com uma inflamação no cérebro muito crônica, e essa inflamação crônica gerou esse esquecimento, essa degeneração dos neurônios, né? Mas, por exemplo, na Índia, em estatística, não tem Alzheimer. Não tem Alzheimer na Índia em estatística. Não vai ver gente esquecida na Índia. Até por sinal é triste, né? Quem que fica com Alzheimer? Os velhinhos? Os velhinhos que ficam com demência. Né? Mas para que serve um velhinho? Um velhinho é para dar conselho, cara. O velhinho é o ancião. Só que os nossos velhinhos não dão mais conselho, não direcionam mais ninguém. A gente direciona a vida dos velhinhos. Isso não é natural. A natureza é que os velhinhos tinham que ter uma mente boa. Só que os nossos velhinhos não estão doentes. Por quê? Porque tem inflamação crônica no cérebro, que na Índia não tem. O que eles usam? Usam o curry. O curry é um tempero à base de pimenta e açafrão.
Açafrão, que é a cúrcuma, cara, tu pode plantar em casa. É tipo um gengibre, é parente de gengibre, né? Açafrão é parente de gengibre. Tu rala aquele rizoma todo santo dia. A mesma teoria, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Mas aqui é o contrário, vai te curar. Então é um remédio preventivo para Alzheimer, sem dúvida. É a cúrcuma. Se Deus tivesse uma lista de anti-inflamatórios, na verdade, né, estaria em primeiro lugar, cúrcuma. A cúrcuma é o anti-inflamatório mais potente que existe na face da terra. Artrite reumatoide, tudo que se for de relacionado à inflamação, a cúrcuma é um fenômeno. Bom, é um remédio da natureza, né? Tem uma perguntinha também? Mais alguma? Falando sobre os remédios, várias pessoas que trabalham nesse ramo aconselham, seja da área da medicina ou algo relacionado, aconselhar pessoas comprarem remédios genéricos e muitas das vezes muitas pessoas compram os originais. Tá. A pergunta é quais os benefícios de um e os malefícios de outro? Porque na minha concepção tem diferenças entre os dois, se eles causam algum problema ou é só marca mesmo. Eu entendo na minha área não é farmacologia, mas eu entendo um pouco de farmacologia, tá? Entendo do genérico, do similar, entendo do remédio comum também, porque eu estudo o assunto profundamente, tá? Tem que entender de tudo um pouquinho. Mas é um assunto farmacológico. Vamos lá. O genérico e o não genérico têm uma mesma função. Só que depende do insumo desse produto. Às vezes o laboratório tem o mesmo princípio químico, tá? A mesma quantidade daquele princípio, mas a forma de fazer é diferente. Então, às vezes, existe diferença sim, de uma qualidade de um remédio para o outro, como, por exemplo, que eu comprar uma creatina de qualquer lugar, é creatina, tem base de creatina. Mas existe diferença sim. Mas a maioria dos genéricos, tá, são totalmente iguais. Eu digo 90%. Então, é mais que mito, assim, tá? Um mito, nesse sentido de que o genérico não é um produto de qualidade. Ele é um produto de qualidade. O que eu sugiro, tá? Conversar com o teu médico sobre esse assunto, de repente ele não vai ter esse conhecimento, porque esse conhecimento genérico, mais profundo, quem tem é farmacêutico, tá? Então, às vezes tem um farmacêutico de confiança, vai lá no teu bairro e pergunta, sabe, para te ter essa certeza do que eu estou falando, que não é minha área, mas eu conheço do assunto, porque eu estudo o assunto direto. Por isso que eu perguntei pro senhor, porque eu achei que o senhor poderia conhecer um pouquinho, sabe? Conheço do assunto, tá? Mas o genérico é quase igual, é igual, só que tem empresas que vão baratear o processo. Sobre tudo que a gente conversou hoje aqui sobre saúde e alimentação, qual é o segredo da longevidade, tanto do corpo, dos órgãos, da mente? Como se chegar a, sei lá, talvez a 100 anos ou até mais? Qual é esse segredo? Eu não vou falar por mim que eu não tenho 100, mas vou falar por quem tem 100, né? Quem tem 100? São 5 comunidades no mundo, tá? Okinawa no Japão, Loma Linda na Califórnia, uma comunidade chama-se Ícaro na Grécia, nós temos Sardenha na Itália e temos uma comunidade na Costa Rica. Todos são centenários absurdos e saudáveis, né? Saudáveis. Não vou fazer propaganda, você pode assistir na Netflix, tem um documentário sobre as pessoas mais longevas do mundo. Lá tem bastante coisa. Uma das coisas que eles falam lá, que não está ali nesses vídeos que eu te falei, é alimentação cárnea. Todos comem pouca carne, todos, mas pouca mesmo. Eu já fui profundo, fui estudar os alimentos que eles muito comem, né? Todo longevo come alga, todo come alga. Todo longevo come bactéria. O que é bactéria? Iogurte natural, vinagre de maçã, kombucha, chucrute, kefir. Todos tomam probióticos. Todos, sem exceção. Todos usam alguma coisa amarga. O japonês é o vinagre. Todos. Todos esses aqui, todos praticam atividade física todo dia, como estilo de vida. A Sardenha não vai para academia 1 minuto, mas é tudo em escada. Vive andando de escada, vai no mercado de escada, tudo escada. Outros, eles plantam comida. A gente tem o costume de comer tudo pronto, né? O povo mais magro do mundo é japonês, tá? E o povo mais gordo é uma comunidade na Oceania chamada Tonga. Não é Tongo na África, é Tonga. Lá eles compram tudo enlatado. São doentes e obesos. E o japonês sabe o que comer. Gosta de plantar. Qualidade na comida. A gente passa tudo, né? Inclusive, os profissionais defendem tomar refrigerante. Tu já pensou? Isso chega a ser louco, cara. Vamos dizer que eu tomasse, que eu não tomo, mas eu te ensinar. O padre manda rezar a missa, mas não faz nada, não vale. Entendeu? O pastor, a mesma coisa, cara. Olha a situação, cara. Nós estamos, em estatística, o Brasil é o 125º em saúde no mundo. Tem 200 e poucos países. Você está falando da questão da alimentação do Japão, mas o sushi é saudável? Não, veneno. Não, peraí.
Eu acho que o sushi, na verdade, eles inventaram para acabar com um monte de gente que não gostava depois da guerra que eles foram destruídos, tá? Então, o sushi é veneno. Não se come carne crua, principalmente de peixe. Existe um parasita no peixe que é um veneno. Vamos começar a achar aqui o que tem no sushi, tá? Vamos primeiro começar a achar. Cadê o salmão? Salmão é um produto, cara. É um tipo de peixe que para pescar aquilo ali tem que ser pescador violento. Vocês salmão de cativeiro, cara. Entendeu? Salmão de cativeiro. Então, o sushi, não dá para explicar isso aqui. Eu tenho um vídeo na internet que eu explico. O sushi é um veneno. É um veneno. Como o camarão também não presta. Camarão é a barata do mar, na verdade, né? O urubu é o lixeiro do ar, o porco o lixeiro da terra e o camarão é o lixeiro do mar. E o açaí, que tem pessoas que falam que são produtos... o açaí é um problema também, né? Quem é do norte, que está assistindo esse podcast, sabe o que eu tô falando. Açaí é uma coisa diferente. Açaí tem um gosto de terra, tá? O açaí de verdade é aquele puro. Aí tu coloca um leite em pó, faz uma mistureba, dá para inventar açaí, cara. Então, o que eu sugiro de açaí? Compre do norte. Aí faça o teu mix que tu quiser em casa, pelo menos tu fez. Mas açaí é um super alimento. Açaí é um alimento de energia, um alimento de alegria. Ele é um alimento que realmente pode dizer, não, agora eu vou ter energia. Né? Então, é um alimento que melhora muito a sexualidade. Tu pode ver o pessoal do norte. São só namoradores. Por quê? Porque são alimentos mais energéticos. Verdade. Anima? E levando nessa onda de alimento, proteína, de saúde, de alimentos, como você elenca os melhores alimentos para serem consumidos na vida cotidiana? É tudo. Nós temos coisas que vão mudando. O pai da medicina, o Hipócrates, dizia o seguinte, Hipócrates, que o teu alimento seja o teu remédio e o teu remédio seja o teu alimento. Ele entendia que a gente podia fazer do alimento um remédio. Né? Se ele vivesse hoje, ele ia falar um pouco diferente. O teu alimento é o teu remédio, não sendo industrializado, porque senão é a tua doença. Ele ia dar uma mudadinha. E hoje nós temos um outro problema, cara. Problema atrás de problema. Cada vez que a gente vai mais tecnológico, piora tudo. Mais avança a inteligência, mais pior fica. O problema não é mais você é o que você come. O problema é você é o que a sua comida comeu. Porque o cara vai comer carne porque tem B12. Só que o boi não foi criado no pasto, foi criado confinado. Não tem B12. O cara foi comer um alface porque tem nutriente. Mas esse alface está cheio de agrotóxicos numa terra morta. Os judeus tinham um tempo de descanso. Os judeus plantavam há 6 anos, o mundo não plantava. Para a terra dar vida de volta, cara, precisa de nutrientes de vida. Então nós estamos com os alimentos doentes. Qual a solução única? Única é suplementar. A única solução no momento, ainda, daqui a pouco surge outro problema, mas é suplementar. E temos um problema no Brasil. 30% dos suplementos no Brasil são falsos. 30% não funciona para nada. Sobra 40%. O que eu quero dizer com isso? Tem que estudar. Tu vai sentar na cadeira e estudar 6 horas por dia como eu faço? Não faz. O que eu sugiro? Me segue. Porque a única forma de tu saber alguma coisa é me seguindo. Eu sempre digo para quem, o Brasil inteiro, eu digo isso aqui, ó, não precisa fazer nada. Só me segue. Se eles inventar porcaria, eu vou revelar. Se eles inventar coisa boa, eu vou falar também. Porque essa é a minha missão. E pode confiar no que eu estou falando. Concluindo aqui o nosso podcast, que é interessante isso aqui, tá? Às vezes eu falo muito firme, porque eu estudo, não sou bobo. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu estudo 6 horas por dia. Tenho 5 formações na área de saúde. Tu pode até não concordar comigo, e que é justo, né? Você concordar comigo em tudo, mas tu tem que parar para pensar e refletir, né, cara? Porque se eu falei alguma coisa, eu estudo 6 horas por dia. Tu não faz nada, eu estudo. Tenho 5 formações nessa área, estudo o dia inteiro. Ou eu sou louco, né? Então, pelo menos reflete. Pô, o Thiago falou que água com gás aumenta a pressão arterial. Escuta. Escuta, não toma direto esse negócio. Uma vez ou outra. Se é hipertenso, nem toma. Entendeu? Pelo menos escuta. Acho que eu sou maluco? Não sou. Alguma coisa tem ali, cara. Então tem que escutar. Então, agradecer a presença do Thiago aqui, né? Que o tempo já está estourando também. Eu sei que o doutor tem um livro também, não sei se o doutor trouxe aqui, né? quer tá comentar aí, Beto, também. Tá aí, eu quero. Até quem quiser também adquirir claro. o livro. Tem uma loja física aqui também na cidade de Tubarão. Em Tubarão eu tenho 2 lojas físicas, tenho loja online também, Produtos Naturais Thiago Rocha. Eu até esqueci, mas... Obrigado, Beto.
eu trouxe aqui o meu livro, né? Esse livro aqui é um livro que eu escrevi com muito carinho. Ele está na 6ª edição. Tá vendo que tem um mundo aqui, um mapa mundi? Vocês estão vendo ali o mapa mundi? Sim. O que quer dizer isso aqui? Que a gente estudou ao redor do mundo os melhores tratamentos naturais. O que tem para enxaqueca? Está aqui dentro. É tão sério que eu estou num grupo de estudos de um dos médicos mais famosos do Brasil e do mundo, se chama Laí Ribeiro. E lá foi colocado assim, vocês têm alguma coisa para enxaqueca? Eu assim, eu tenho. Deixei todo mundo botar vários suplementos, coisa ótima, no mundo inteiro. E eu coloquei assim, eu vou colocar só 10 depoimentos para vocês, tá? Mel com babosa, cara. Eu desafio qualquer pessoa do mundo com enxaqueca, que é um problema circulatório, usa 15 dias o mel com a babosa. É loucura, cara. É um fenômeno. Então, quer dizer, no melhor grupo que existe. Então, não é que é meu, é que eu tive tempo, sentei a bunda na cadeira, fui ao redor de tudo para procurar o que era bom. Tá, então, aí a pessoa que está com enxaqueca, o que ela faz? Mel com a babosa. E como que é a receita disso? Mel com a babosa, você pega 250 gramas de babosa gel, meio quilo de mel, coloca 3 colheres de cachaça. Tem que ser de alambique. Quem não quer beber, bota álcool de cereal. Não tem problema nenhum. Tem que conservar ela porque ela estraga fácil. Liquidifica, coloca na geladeira e toma 3 colheres por dia. É o melhor remédio para a circulação cerebral do mundo. Enxaqueca é um problema circulatório. Ela pode ser disparada por uma má digestão, gastrite, por exemplo. Né? O pessoal está em casa não vai saber o que eu estou falando. Só quem é muito entendido de planta, tá? Melhor remédio para estômago que existe, tá? Suco da babosa, nutricional da babosa, a espinheira santa, e essa planta o pessoal não conhece, alguns do norte conhecem. Guaçatonga. A guaçatonga é um fenômeno para isso. Aí eu tô sem energia, não vivo mais, eu arrasto o pé. Você pega esse livro, você vai na parte de energia, ali tem o suco da romã, cara. O suco da romã, ele renova a mitocôndria. Isso aqui daria 1 hora de palestra para falar o que é mitocôndria. Mitocôndria é a origem da vida, cara. É uma estrutura dentro da célula que gera energia. Sem ela não existe vida, cara. A mitocôndria manda na vida, manda na morte. A vida da célula, cara. Então, porque ela possui substâncias, no caso a urolitina, que não conhece, tá? A urolitina é uma substância que aumenta 12% a performance de músculo, aumenta a resistência, nutrição esportiva e fisiologia chama-se VO2, que é o volume de oxigênio que tu tem durante a respirando atividade física, aumenta a resistência e faz mitofagia, ou seja, ela renova a célula por causa da mitocôndria, cara. Qual é o nome do negócio? Suco da romã, cara. Entendeu? Então esse livro aqui é um livro, eu trouxe até um para ti, não sabia nem que vinha 3 pessoas, mas depois eu mando um para cada um, tá? Esse livro aqui é um livro, você levar na sua vida, para sua mãe também. Você tá em casa, digita no Google aí, curas extraordinárias. São 100 tratamentos, mais simples possível. Que o difícil tá aqui, e o fácil tá aqui. Que aqui você não precisa saber nada, deixa que eu te explico. Só toma, você vai ver a tua saúde melhorando. Quero agradecer vocês, tá, gente? Parabéns pelo podcast, continue assim. E que ele quem prospere. quiser adquirir o livro do Thiago? Curas Extraordinárias no YouTube, no Google, vai achar lá, tem plataforma, tem site, tem o meu site. A minha rede social é Palestrante Thiago Rocha, todas, que eu comecei como palestrante, depois fui mudando, mas deixei lá assim mesmo. Instagram, Facebook, YouTube, tudo Palestrante Thiago Rocha, vai achar facilmente, tá bom? Foi mais uma aula esse podcast, na verdade, né? Deus abençoe, que gere muita saúde. Eu recebo depoimento todo dia. E o que eu falei aqui, tem pessoa que acha eu um pouco arrogante. Porque às vezes eu falo muito firme. Eu estudo, cara. Tipo se tu sabe o que estás falando, não tem nada contra a verdade, cara. Se eu te falei, pelo menos pensa. Entendeu? Então eu estudo muito para ajudar as pessoas. Essa é a minha missão. Já tentei fugir. Porque cansa, esse assunto cansa. Mas não consegui. Deus não permitiu. Então, a população precisa também. Então, qual é o legado que o senhor quer deixar para a sociedade quando o senhor resolver se aposentar? E meio que deixar um pouco o trabalho de lado, apesar que, pelo que vejo, o senhor é muito apegado ao seu trabalho, à sua desenvoltura do dia a dia. Tendo isso em mente, qual o legado que o senhor quer deixar para a sociedade? Então, parar de trabalhar eu acredito que não vou, porque eu pretendo com 50 anos eu tenho uma forma diferente de ficar mais tranquilo, como tu falou aí, tá? Mas quem tem missão geralmente não é tranquilo, né? E geralmente quem tem missão desse tipo do meu, ou morre, né? Alguém matou, entendeu? O Tiradentes, esse pessoal, né? Ou é perseguido, vai pra cadeia, essas coisas assim, tá? Não pretendo parar.
Mas o que eu quero deixar para a população, né, para a população de uma forma geral, é que a medicina, a nutrição, ela precisa de uma nova roupagem. E assim, eu fico feliz, porque eu estou estudando isso e os médicos estão mudando um monte. Os próprios nutricionistas, entendeu? Eu quero deixar um povo mais saudável, porque eu gosto muito de todos os países, mas eu sou apaixonado pelo Brasil, entendeu? Eu sou apaixonado pelo Brasil, gosto dos outros países, amo, tenho fã em todo mundo, mas o nosso país, cara, é um país sofrido, cara. Rico e sofrido, isso não consegui ver, isso nunca não consigo entender. Um país rico, pobre, como? Tá acontecendo alguma coisa errada, ainda ser doente. País mais ansioso do mundo. Entendeu? Então a gente tem que criar políticas disso aqui. Então a minha ideia qual é? Trazer para o Brasil coisas boas. Trabalho, que esse que eu não estou fazendo sozinho, né? Mas a gente quer trazer para o Brasil um país mais longevo, mais saudável, mais vivo. E porque essa é a nossa parte. A minha parte é trazer saúde às pessoas. Mas vocês não se enganem, o mais beneficiado sou eu. Eu que acabo me cuidando mais, é muito legal, porque eu acabo sabendo o que é bom, entendeu? E vou. E a minha vida mudou. Esse livro está em 120 países, tá? É o único livro de saúde, eu não conheço um, que vende há 20 anos sem parar. Nunca vi. Geralmente o pessoal para, né? Ah, enjoou. Porque tem uma estatística, né? 2 anos o livro para de vender. Não para nunca. É 120 países. Sem parar. Porque o que quer dizer isso? Que isso aqui é uma verdade e que as pessoas estão sofrendo. É só isso. Qual o livro que vende sem parar? Sem parar, sem parar, o dia inteiro, sem parar? Vamos ver. Mas, claro, Deus abençoe esse trabalho, né? Eu estou aqui hoje por um sinal de simplicidade, de humildade. Falei para o meu sócio ali, né? Eu só vou em 6 podcasts por ano, tá? Como eu sou aqui de pertinho, eu vim aqui no de vocês. Eu vim pela ousadia. Então, eu acho muito legal a pessoa que chama, vou chamar o cara que vai vir aqui. Eu vou lá. Entende? Não sei se eu iria em outro lugar muito longe, né? Mas aqui eu vim. Então, o primeiro passo de um podcast funcionar é essa ousadia. Vocês devem continuar assim e não ter vergonha de chamar ninguém, não. Tá? Obrigado, Thiago. Eu que agradeço. Agradecer também ao Aníbal, a presença do Aníbal aqui também hoje. Cara, muito obrigado pela sua presença, foi muito gratificante, cara. Olha, muito conhecimento, muito aprendizado sobre saúde, sobre nutrição, sobre alimentos. Olha, muito obrigado pela sua presença. Agradecer ao público que nos acompanha, que continue se inscrevendo, que outras pessoas virão e irão apresentar abordagens diferentes, mas com o mesmo propósito de fortalecimento, de aprendizado, de conhecimento acima de tudo, mas principalmente de reconhecimento do que nós somos e do que nós podemos ser na vida. Muito obrigado por tudo. Continuamos assim. Gelson? Agradecer a mais esse podcast abençoado, né? Agradecer também aos meus colegas aqui de podcast, ao nosso convidado, Dr. Thiago Rocha, e a você que nos assistiu até agora. É isso aí, gente. Ficamos por aqui. Desejando uma boa noite a todos. Você que acompanhou a gente aqui pelo CG Info, se inscreve no nosso canal, segue a gente lá no Instagram, tá? Um abraço. Até semana que vem. Semana que vem aí vamos ter a jornalista e coordenadora do Grupo Hiper de Comunicação, Magda Martins, jornalista que foi premiada pelo Top de Mídia aqui no CG Info Podcast. Um abraço e até o próximo programa.